Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. E o tema desta semana é pecado na igreja. E assim convidei o meu irmão Tiago Elker para poder nos apresentar esta lição. Então, irmão Tiago, tome o espaço. Posso julgar meu irmão? A igreja pode julgar os outros? O que fazer quando o pecador se assentar na mesa? Levantar e ir embora? Paulo disse para não comer com o pecador. Como é isso? A mulher pode negar sexo ao marido? A lição de hoje promete. Fique conosco até o final do vídeo. Pecado na Igreja é o título da lição desta semana. Estamos estudando a primeira e a segunda carta aos Coríntios por meio deste guia aqui. Chegamos hoje ao estudo de número 4 e, desde já, informo que estamos deixando aqui na descrição todos os slides para que você possa usar na sua igreja. Eu gostaria de passar a abertura na minha igreja. Está aqui na descrição do vídeo também. Apenas você precisa baixar e apresentar. Esse material é para auxiliar as classes de escola sabatina, os professores e as igrejas em geral. Pois bem, na parte de sábado fica registrado, o que fica registrado? Tudo que nós vemos, ouvimos ou fazemos, cantamos, tudo aquilo ao qual nós somos expostos. Isso de alguma forma fica registrado no nosso cérebro. Nem tudo vai para o nosso consciente, porque senão a gente ia passar mal de ter de lembrar de todos os detalhes de todos os dias da nossa vida. Mas os conceitos, eles vão para o nosso inconsciente. Em algum momento, eles influenciam a nossa vida. Tudo fica registrado e nós vamos estudar mais sobre isso esta semana. Como os nossos pensamentos influenciam nosso estilo de vida. Paulo já trabalhou o problema do partidarismo e agora ele vai trabalhar o problema da imoralidade, que é um grande problema da sociedade moderna nos dias de hoje. Domingo, incoerência entre fé e prática. Leia 1 Coríntios 5, 1-13. Que situação escandalosa Paulo descreve nesse trecho e por que ela é tão perturbadora? Realmente é um trecho perturbador da carta aos Coríntios. É inacreditável o que estava acontecendo. Veja o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ou seja, geralmente, não foi só a casa de Chloe que me contou. Eu já estou ouvindo essa conversa há mais tempo. Todo mundo está falando de uma tal de imoralidade da igreja de Corinto, a ponto de alguém se atrever a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, ainda vós, ensoberbecidos, não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês não estão chorando? Vocês não estão com vergonha? Não, vocês estão se orgulhando. Olha como é que a gente é tolerante aqui. O sujeito pega a mulher do próprio pai e ele continua sendo... É a igreja do amor aqui, é a igreja onde todos são bem-vindos, né? Não importa o que aconteça, aqui a gente não julga ninguém, né? A gente abraça todo mundo, afinal de contas, todos somos pecadores mesmos. Eu não sei qual era todo o discurso, mas Paulo diz que eles estavam orgulhosos, ensoberbecidos, porque o fato aconteceu,
O sujeito continuava sendo membro da igreja. Não, aqui é do nosso jeito, aqui é as nossas regras. E Paulo escreveu de forma muito dura no capítulo 5. Nem mesmo entre os pagãos, entre os gentios, ouve-se falar de uma imoralidade, de uma sem-vergonhice desse tamanho. Essa é, na realidade, a expressão de Paulo. Então, que situação escandalosa Paulo descreveu? Adultério, incesto, imoralidade terrível. Isso foi o problema da família que pecou. Ou do indivíduo que pecou ali com a sua madrasta, né? Não dá a entender que era sua mãe, era a mulher do seu pai. Então, possivelmente, uma outra mulher que não fosse a sua mãe. Então, adultério, incesto e imoralidade. E a igreja? Soberba e perda das percepções espirituais. Sabe? Eles não chegaram neste ponto do dia para a noite. Eles foram perdendo a vergonha. A vergonha é algo que vai se perdendo devagarzinho. E quando a pessoa fica sem vergonha, não importa o que aconteça. É como se a vergonha não voltasse mais. A pessoa está cega para o que aconteceu. E por que essa situação é perturbadora? É a pergunta da lição. Porque a gente não percebe a situação calamitosa na qual entramos. A igreja de Corinto não percebeu a situação calamitosa que ela estava deixando passar. Ela tinha se tornado cega. Ela normalizou o pecado. Então a igreja, quando normaliza o pecado, pode ficar cega e não enxergar mesmo as questões imorais mais explícitas. Começou assim do dia para a noite? Não. Começou assim, não, acho que não tem problema fazer isso no sábado, acho que não tem problema cozinhar no dia de sábado, acho que não tem problema beber cafeína, acho que não tem problema não devolver o dízimo, acho que não tem problema usar essa roupa, acho que não tem problema ir naquele lugar, acho que não tem problema usar essa música, e vai devagarzinho, sabe? Acho que não tem problema, acho que não tem problema. E aí a gente vai se enturmando e todo mundo não acha que tem problema e isso vira uma espiral, né? Uma espiral, aliás, uma espiral descendente. Cada vez vamos descendo, 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 descendo. As nossas percepções espirituais vão ficando embotadas. E a gente acha que nada mais é problema. E que tudo é uma intolerância, estão julgando, a ponto de chegar no estágio da igreja de Corinto. Se orgulhava e não lamentava de ter dentro da igreja um membro que fez sexo com a mulher do pai. Meus queridos irmãos, precisamos de um reavivamento e reforma, porque eu receio que nas últimas décadas nós fomos caindo nosso padrão espiritual. Nós fomos perdendo a nossa espiritualidade e nós ficamos cegos para muitas coisas e vamos deixando passar muitas coisas dentro da igreja. Tiago, e agora? Eu reconheço que houve um declínio espiritual meu, da minha família ou da minha igreja, né? A lição ela está focando no nível da igreja, ok? E é interessante o seguinte, às vezes se fala, tá vendo, a igreja de Corinto tinha pecado, mas agora, na hora do puxão de orelhas, talvez a gente é tentado a falar assim, não, a minha igreja não tem pecado, a minha igreja não tem problema. Então, quando queremos falar assim, não, todas as igrejas têm problemas, está vendo, a igreja de Corinto tinha problema, não existe igreja perfeita. Os problemas existem. Mas agora, quando vem o puxão de orelha, a gente quer falar, não, nós não estamos cegos, não, nós não estamos com pecado, pecado não. Irmão, nós precisamos reconhecer a nossa cegueira. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais nós vamos perceber a nossa miséria espiritual. E mais nós vamos nos aproximar uns dos outros. É o que estudamos na semana passada. E mais nós vamos perceber onde nós normalizamos o pecado. Eu recomendo mais uma vez
a leitura de uma coleção chamada Testemunhos para a Igreja. Ligue lá para a Casa Publicadora Brasileira e compre a coleção Testemunhos para a Igreja. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Quando a minha mãe comprou, mudou a minha vida. Uma pessoa, alguns dias atrás, escreveu no canal: Tiago, depois de tanto você insistir, eu comprei a coleção. Já estou no volume 5. Se está no volume 5, é porque gostou. E outras tantas pessoas que já me agradeceram por eu incentivar a comprar essa coleção, para que você reavive a sua vida, a sua família e a sua igreja. Não normalize o pecado. Lá você vai ter muitas instruções de pormenores, como agir, como se portar, como lidar com a situação. Sabe, a preocupação de Zacarias, de Isabel, de Manoá e da sua esposa era como haveria de viver o menino, como o menino deveria ser criado. Sansão, que tinha uma missão especial, e João Batista. Então lá você vai encontrar como devemos fazer certas coisas, tá bom? Não normalize o pecado na igreja. Não fala todo mundo está fazendo, é assim mesmo, não, é o século XXI. Isso é normalizar. Caminhando assim, vamos chegar no nível da igreja de Corinto. E eu não quero que isso aconteça com ninguém. O apóstolo Paulo também não quer, o Espírito Santo não quer, ninguém quer. Como vamos então lidar com os escândalos? Segunda-feira, leia novamente 1 Coríntios 5, 1 a 13. Como Paulo orientou a igreja a lidar com este caso. Vejamos. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Vamos prosseguir aqui nos versos que não lemos na pergunta 1. Eu, na verdade, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, irmãos. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. A quem ele estava se referindo como fermento? O fermento como símbolo de pecado. O transgressor, o que tomou a mulher do pai. Olha, ele vai acabar contaminando o resto que está bom na igreja. Um pouco de fermento fermenta a igreja inteira. Um pouco de pecado vai sendo transmitido, compartilhado e imitado pela comunidade, pela igreja inteira. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Não seja amigo, não vai ficar de conversinha, proximidade, intimidade. Quem são esses impuros? Refiro-me, diz Paulo com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Não dá para se relacionar com mais ninguém no trabalho, na escola, acabou. Mas Paulo não está falando disso, não é com respeito a essas pessoas. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, preste atenção nisso, o critério, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Então ele tem que se dizer irmão, e ele vai nessa linha aqui, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Então percebeu? Atenção aos critérios, irmão, e que pratica avareza, idolatria, fala mal dos outros, bebe, rouba, adúltero, pratica imoralidade. Cuidado com esses. Não se trata aqui, irmãos, de outras situações. O irmão, ele acha que é errado ir para a praia, ou o irmão vai para a praia. Aqui é o irmão que ouve a música com bateria, ou ele é o irmão que
não coloca nenhum objeto em cima da Bíblia. Não está se falando dessas questões, mas das questões da Bíblia, Paulo está dizendo, a pessoa que se diz irmão, mas se comporta dessa maneira, você não deveria se associar com ele. Com esse tal ainda nem comais. Veja só, que tipo de associação? Eu não posso chamar para minha casa, a gente comer. Paulo falou, olha, não. Não quer dizer que é só questão de comida. A questão é de intimidade, de amizade. Vamos estudar isso aqui mais. Vamos terminar de ler o texto. Porque com direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Lemos o texto, já comentamos. Vamos para a resposta da pergunta 2. Como Paulo orientou a igreja a lidar com esse caso? Julgar o caso. Como que eles deveriam julgar? Remover aquele irmão da comunidade. Número 2. Entregá-lo a Satanás. Para quê? Para salvá-lo. Número 3. Não se associar com o irmão enquanto não houver arrependimento. Sequer comer com ele. Vamos aqui. Remover. Era necessário separar um pouco de fermento, fermenta a massa toda. Um pecado desse jeito, a imoralidade vai contaminar a igreja toda. E se você conversar com alguns pastores, eu já vi histórias de imoralidade em um casal e que se contaminou em vários casais de uma igreja. O que Paulo está falando acontece de verdade. Era necessário a remoção. Agora, eu quero falar de uma prática. Às vezes se remove da igreja para depois de 3 meses batizar. Eu não concordo e creio que o manual orienta de maneira diferente. O manual da igreja, ele possui 2 vias de disciplina. A censura e a remoção. Qual é a mais grave? A mais grave é a remoção. E qual é a mais branda? É a pena de censura. O que é censura? Advertência, né? Então, na pena de advertência, de censura, a pessoa vai ficar algum tempo de molho, sem os cargos, sem poder participar na igreja, recebendo uma censura dos irmãos, né? Então, essa censura pode durar até 1 ano. Então, o que a gente pensa? Se você vai remover, é porque ela precisa de algo maior do que 1 ano, né? Então, não faz o sentido você remover e depois de 6 meses batizar. Porque 6 meses está dentro do período de censura. Era melhor só dar uma pena de censura. Quando remover, Tiago? Quando a pessoa não quiser mais comunhão. Ele fez o pecado, ele quer ir para o mundão mesmo, ele não está nem aí para a mulher dele, ele quer beber, fumar, pronto, ele removeu, né? Removeu. Agora, a esposa falhou. A esposa falhou com o marido, né? O marido pegou no flagra, mas perdoou a esposa. Ela confessou o pecado, frequenta a igreja, as filhas frequentam, e ela tem o interesse de continuar na igreja. Aí eu acho que não seria o caso de remoção. É o caso da censura. Ela quer continuar na igreja, né? Quando acontece imoralidade entre jovens, às vezes eles não querem nada, mas não, eles vão se casar, eles querem continuar na igreja. Dá uma censura de 1 ano. Uma censura de 1 ano, né? Eu pensei diferente quando eu era mais jovem. Hoje eu penso assim, se a pessoa quer ficar na igreja, vamos amá-la também. Vai ter a disciplina de 1 ano. Mas remover para batizar depois de 3 meses, parece que impõe uma situação para a pessoa muito pesada e remove essa situação muito rapidamente. Não faz o sentido. Seria melhor dar uma censura de 3 meses. Bem, estou pontuando isso. Isso foi algo que eu amadureci. Antes eu achava que não, adultério precisa remover. E se ela quer ficar? Não, tem que remover. Isso não está assim no manual, né? É necessário uma disciplina para a pessoa perceber que, opa, não está tudo bem, eu fiz algo errado. É isso que significa entregar a Satanás. Meu irmão, tá aqui, ó. Você vai receber uma disciplina da igreja. A igreja
dói o coração, mas a igreja não vai ser omissa. Sabe por quê? Porque a igreja não vai passar a mão na sua cabeça, não vai te enganar. O que você está fazendo vai te levar para o lago de fogo. O que você vai estar fazendo está tirando você do céu. Esse é o caminho do diabo. Se você continuar dele, você vai se perder. Abandone isso. Isso é entregar para o diabo. Ó, tá vendo aqui? Então, olha, você quer o diabo? Então toma, vai para ele. Não, eu não quero. Tudo bem. Então você entrega para o diabo para salvar a pessoa. É uma expressão, ok? Uma força de expressão. Você mostra para ela, isso aqui não tá certo. Se você não falar nada, às vezes ela não se atina, às vezes ela não percebe, às vezes a situação... Nós estamos pensando em moralidade, que é o tema da lição, mas podem ser outras situações, né? Pode ser que ele gosta de um vinhozinho, uma cervejinha, e pensa que, só de vez em quando não tem problema. E aí a igreja chega lá, meu irmão, nós vamos te disciplinar aqui. Mas por quê? Para você acordar, para te sacudir aqui. O caminho que você está indo está te entregando para o diabo e a gente quer te salvar. Não está certo. Vamos dar uma disciplina aqui para você despertar, acordar, tá bom? Depois vai voltar tudo ao normal. Então, remover da comunidade, estou falando no contexto adventista. Você tem uma censura até 12 meses, se ela não for o suficiente, se o pecado demandar, se o caso for grande, aí você remove. Nesse caso aqui, não era, irmão, para disciplina de 6 meses. Paulo falou isso aqui. Nem os pagãos fazem isso. Isso é para remover. Ok? Então, entregar para Satanás para salvá-lo. E agora, não se associar com o irmão enquanto não houver arrependimento. Aí o irmão é removido da igreja de Corinto. Mas ele frequenta a igreja mesmo assim, né? E ele fala, não, eu sou cristão, sou crente aqui, eu creio em Jesus. E ele continua possuindo a mulher do pai. A gente não sabe se o pai estava vivo, se o pai morreu, não sabemos o contexto. Mas não devia, em nenhum contexto, fazer o que ele fez. Mas ele continua na prática e vai na igreja. Aí você conversa, aí você conta piada, vamos almoçar lá em casa hoje? Vamos. Aí você faz acampamento junto, aí você vai fazer trilha junto, e aí você viaja junto, e você tem intimidade. Paulo está falando, o pecado dele vai passar para você. É isso. A coisa passa assim, pula. Igual piolho, assim, vai, sabe? Sabe quando a gente era criança, frequentava a escola, e aí todo mundo pegava piolho? É desse jeito. Então, imagine o seguinte, uma pessoa que não tem princípio, nunca se batizou, o seu filho olha para ela, o seu filho pequeno, essa pessoa não é da igreja. Agora, a pessoa se diz irmão, é da igreja, mas ele é beberrão, ou ele pratica uma imoralidade, ele está num casamento de Sodoma e Gomorra, você entendeu? Aí você leva para sua casa, não, somente aberta para almoçar. Seu filho vai ver, o seu filho não consegue processar, separar. E aí começa a vir em dúvida. Então, se ele se diz irmão, que se arrependa. Se não se arrepender, você vai tratar com carinho, você vai tratar com respeito. Mas você tem que dar um choque de realidade. Não deve haver associação e intimidade. Ai, Tiago, que coisa dura. Isso no mundo de hoje, pois é, né? A gente não fala que a Bíblia é o livro que vale para os dias de hoje, mesmo depois de 2000 anos, o ser humano é a mesma coisa. Abra sua Bíblia comigo aqui em 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Como assim notai-o? Olha, preste atenção ali, deixa ele em evidência. Não vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Olha a intenção. Porque não deveria haver uma associação com aquele que se diz irmão, mas que não se arrepende, para que ele fique envergonhado. Volto a repetir. Aqui não é o caso de questão de opinião. Aqui são questões maiores. Tudo bem? Senão a igreja vai começar a entrar em guerra por questões menores, onde estudamos Romanos 14, deve haver unidade, né? Isso aqui são questões maiores. Mas hoje a gente não pratica nem nas menores nem nas maiores, né? Às vezes eu vejo as pessoas praticando nas menores, o irmão só ora ajoelhado, a irmã ela usa véu. Aí não tem associação. Mas o irmão trabalha sexta-feira à noite, o irmão come carne de porco, o irmão frequenta ambientes impróprios.
Aí tem associação normal. Aí você está coando o mosquito e deixando passar o camelo, né? Então preste atenção aqui, ó. Porque não deveria haver associação para deixar o irmão constrangido e envergonhado. Esse é o objetivo. Mas com qual objetivo? Para ele se arrepender. O sujeito que se diz irmão e continua roubador, ele é cara de pau, ele é sem vergonha. Ele vai continuar na prática, enquanto a comunidade não chegar para ele e falar, meu irmãozão, não tem como, muda. Essa mulher não é tua esposa, volta lá pros seus filhos. Acaba com isso aqui, isso é uma aventura. Não se engane. Ah, mas minha esposa, não sei. Ah, não, você tá casado, então faz a coisa certa. Não se engane, não é assim que faz. Tem que dar uma prensa pro irmão, né? Acordar. É isso que é para salvá-lo. O envergonhar não é para tratá-lo mal, mas é para lembrá-lo de que ele precisa mudar. Olha o verso 15. 2 Tessalonicenses 3,15. Todavia, não o considereis por inimigo. Ele é irmão, mas adverti-o como irmão. Percebeu agora? Você precisa manter aqui, ó. Você precisa morder e soprar, tá bom? Não é para se associar com ele, mas não é para você tratar mal. Quando fala que é para tratar como gentil e publicano, é para tratar igual uma visita. Você não abre seu coração para uma visita que chegou na igreja. Você não conta de alguns problemas da comissão. Você não fala isso para uma visita. Então você vai tratar. Esse irmão, ele precisa ser reevangelizado. Mas ele tem que ser sacudido e falar, olha, não tá certo, você caiu da comunhão, irmão. Não, a gente não tem intimidade. Ó, você é meu, eu gosto de você. Você é nosso irmão, mas você precisa mudar. Com carinho, ele não virou inimigo. E às vezes eu vejo as pessoas fazendo inimizade por discussão religiosa. Discutiu Trindade, virou inimigo. Inimigo, não vai... Olha, se nem pro irmão que está em disciplina você vai transformar em inimigo, por que transformar alguém em inimigo que pensa de maneira diferente sobre os 144 mil? Irmãos, nós estamos pegando as coisas menores e dando as penas maiores, enquanto que aqueles pecados mais desavergonhados, bebida, cachaça, trabalho no sábado, fornicação, é isso aí, a gente tá deixando passar. Ou a gente faz tudo de um jeito ou faz de outro, mas não podemos ter dois pesos e duas medidas. O correto é fazer como está na Bíblia. As questões de opinião você não vai discutir, mas os pecados sérios precisam ser disciplinados. Todavia não o considereis como inimigo, adverti-o como o irmão. É o cuidado que eu quero colocar no slide. Olha no slide, não significa tratar como inimigo. Advirta-o como irmão. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Entendeu? Os dois polos. Se você chama para sua casa e tem intimidade, a pessoa não vai mudar, ela vai achar que tá tudo ok. A questão não é o comer, é que quando a gente come, a gente fica à vontade, conta história e dá risada. Então até hoje, se alimentar é uma maneira de você ter intimidade, mas pode ser viajar juntos, pode ser fazer um piquenique juntos, pode ser, né, passar a noite juntos. Advirta-o como irmão, mas não vá manter amizade com alguém que está na clara violação dos mandamentos. Ele precisa ser resgatado para Cristo. Bem, por que eu enfatizei isso? Porque temos o extremo de tratá-lo como inimigo, ou temos o extremo de normalizar o pecado e achar que está tudo ok, e a pessoa vai frequentando a igreja e é isso aí mesmo. A situação não é fácil, é complicada, mas vamos evitar os dois extremos. Terça-feira, protegendo a identidade da igreja. Leia 1 Coríntios 5, o que Paulo procurou ensinar aos coríntios e a nós. Vamos aqui ler o texto. Eu, na verdade, já sentenciei, veja a palavra aí, sentenciei. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Olha a palavra, sentença, julgamento. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro o malfeitor. Então a igreja ela tem capacidade
e autoridade para julgar algumas situações. Vamos agora ao capítulo 6. Aventuram-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, o que Paulo está falando? Vocês estão levando problemas da igreja para o fórum. Essas questões não deviam ser levadas na justiça. Deviam ser resolvidas na igreja. Quais questões? Problemas de herança. Briga de vizinho, o muro é para lá, o muro é para cá. Tem uma árvore que cai folha no meu quintal. Ele põe um lixo na frente da minha casa. 2 irmãos de igreja. Problema de dívida. Emprestei dinheiro para o ancião e agora ele não paga. A professora brigou com meu filho na escolinha, eu vou processar. Não devemos fazer isso. Não devemos levar os casos à justiça. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Olha, se no futuro nós vamos julgar os anjos, nós estamos aptos a julgar os conflitos de igreja. Interessante, não é? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, briga de vizinho, que mais? Dívida, herança, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vô-lo digo. Eu trabalhei uma vez com um juiz, doutor Anselmo Lague Laranja. Eu ficava na sala de audiências, era a 2ª Vara Cível de Vitória. E às vezes iam casos de igreja. Eu me lembro que o doutor Anselmo, ele era um cristão fervoroso. Ele não era adventista. Mas antes de começar uma audiência, ele abriu a Bíblia em alguns desses textos. E eu me lembro que ele leu. Ele disse, olha, não pensem que eu vou estar judicando aqui vocês mediante a Bíblia. Não é isso. Mas vocês são irmãos de igreja. Você acha que vocês não deveriam entrar num acordo? Eu, com estes olhinhos, estudante de direito, vi essas coisas, né? Puxa, o juiz fazendo um apelo para que os membros fizessem as pazes. Alguns entraram em acordo, outros não, né? Então, é uma situação vergonhosa você chegar no fórum e todo mundo da mesma igreja e a juíza falar assim, que cristianismo é esse, né? É lamentável. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, ou seja, você constituir ali uma pessoa da igreja em que todas as partes confiam, às vezes sobra para o pastor ou para o ancião, né? Eu, na década de 90, já vi muitas histórias do pastor chamando irmãos, falando, olha, você está devendo para ele R$3.000, já tem 2 anos, paga essa dívida, vamos lá, os irmãos estão brigando. E eu já vi as pessoas chegando a um acordo. Isso é bonito. O problema é que agora os irmãos não querem submeter, né, isso à igreja. Às vezes vão para o fórum, né? Eu acho que nesses casos uma pessoa sábia, de respeito, poderia julgar a situação. Agora, os irmãos deveriam aceitar o julgamento, né? Isso acontece muito em empresas. Elas vão constituir uma empresa privada para resolver a questão, porque a justiça é muito lenta e aí nessa situação elas vão ganhar velocidade. Não deveríamos na igreja fazer o mesmo? É o que Paulo está sugerindo. A lição fala, não é crime. Quando fala de fórum, justiça, todo mundo pensa em crime. Mas assim, o que mais se vê no fórum é o boi do vizinho entrou na minha plantação de alface e comeu o alface todo. É esse tipo de briga. O filho dele jogou bola, quebrou a janela da minha casa. Pegou dinheiro emprestado e não me pagou. Bateu no meu carro, entendeu? É esse tipo de questão do direito civil. Não é aqui casamento, não é direito penal, não é crime de modo geral, tá bom? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Você percebe aqui em Paulo a preocupação com a imagem da igreja. E às vezes eu temo que levar muitos assuntos para a internet também acabam expondo a nossa fé. Não se trata de, eu não estou nem aí para o pastor tal, eu não estou nem aí para... Não se trata isso, se trata de uma preocupação com a
mensagem. Certa vez, Tiago White e Ellen White foram na igreja de Battle Creek e se assentaram na classe de escola sabatina de Urias Smith. E Urias Smith foi falar sobre o Armagedon e Tiago White não concordou e falou, não, isso aí está errado. E aí os dois começaram a discutir, né, sobre o Armagedon ali na escola sabatina. Não, eu penso que não, o texto diz isso. Quando Tiago White chegou em casa, a irmã White deu uma dura nele e falou, olha, ele pode discordar de você, não é o lugar de você discutir, tem visita na igreja. Tá entendendo? Uma outra vez, o que estava acontecendo? Urias Smith estava cortando os artigos do Jones. E aí a irmã White apelou para a unidade. Não, tá bom, vou publicar o artigo do Jones. E aí na mesma revista, ele publicou um artigo oposto sobre a formação da imagem da besta. Ou seja, 2 artigos brigando na mesma edição da mesma revista. Então, isso fica mal, é para nossa mensagem. Por mais que você discorde do ancião tal, do pastor, não é a ele que você está atingindo, é a Jesus. Então, que nós possamos pensar nessa reflexão, de levar certas brigas, certas discussões ou certas maneiras que as discussões são feitas perante os incrédulos, né? Quando nós vemos brigas políticas por aí, o que o pessoal fala? Esse pessoal, tudo do mesmo partido, está tudo brigando. Coisa feia. Não devemos fazer isso. Deixe isso para os mundanos, mas os crentes não deveriam brigar, porque o mundo quer ver união em nós. Que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, da mesma igreja brigar, aí é o fim, aí é muito feio. Então, qual é a resposta? A igreja possui autoridade e capacidade para julgar e resolver questões entre os irmãos. Mas os irmãos têm que chegar lá assim, olha, eu estou com um problema de dívida, é tanto de juro, ele só quer pagar tanto, e aí? E aí aquele ancião precisa dar uma solução sábia para o caso, e as duas pessoas aceitar o arranjo que foi feito. Resolve-se o problema dentro da própria igreja e não precisa ir na justiça. Vamos avante, quarta-feira, antídoto contra a imoralidade sexual. Leia 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8, o que esse texto ensina sobre a relação entre a santificação e a abstinência de imoralidade sexual. Veja o texto. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, primeira parte, eles receberam quanto ao estilo de vida, quanto à maneira que deviam viver. Eles deviam progredir sempre. Nunca nós chegamos no fim. Nunca você fala assim, agora eu abandonei a carne e o café. Bom, agora eu acabei minha reforma de saúde. Não. Que aí você pode abandonar outros itens, né? O refrigerante é melhor abandonar antes da carne, né? Que a carne é melhor que o refrigerante, né? O queijo também é melhor você abandonar antes que a carne. A carne é mais saudável que o queijo, né? Balas, a bala, continua comendo carne, mas não coma a bala. Sabe por quê? Porque a carne faz mais bem do que uma bala. A bala não tem nada, a carne ainda tem umas vitaminas, né? Então aí acabou, você chegou na carne, tirou o café, pronto, acabei. Não. Você tem frituras, industrializados, exercício físico. O detalhe é progredir sempre. Nunca podemos achar que, olha, eu parei, agora o meu estilo de vida está ajustado. Sempre há como melhorar mais, sempre há como a gente avançar mais. Cada vez mais progredindo, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Preste atenção a essas instruções, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, Paulo dá instruções sobre vários temas e agora ele vai destacar o quê? Que vos abstenhais da prostituição. E o abster é um verbo forte, né? Porque Paulo quer zero de prostituição. Talvez eles não estavam entendendo. Bom, talvez eu possa me prostituir socialmente, só um pouquinho, não muito, não descaradamente. Paulo fala, não, meu irmão, é zero tolerância, acaba com toda forma de imoralidade, prostituição, nada disso. Isso é uma lepra. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com o desejo de lascívia. E aqui é o seguinte: possuir o próprio corpo. Se é solteiro, você tem que se controlar. Não pode praticar o vício secreto. Faça exercício físico, caminhe, coloque a sua mente nas coisas boas, evite conversas, piadas, vídeos de moralidade. Isso vai levar sua mente para o lado ruim, tudo bem? Os gentios que não conhecem a Deus é que vivem assim o tempo inteiro com desejo de lascívia. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Pegar a mulher do irmão, mas vai ter a vingança de Deus. O Senhor é vingador. Não defraude o seu irmão. Você abusa da confiança do seu irmão de igreja para lá jogar uma conversinha na irmã. Isso Deus está anotando tudo. Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, como nós vamos responder aqui? Seguir as instruções dos apóstolos e as instruções dos profetas, progredir a cada dia. As instruções dos profetas são importantes. Por isso, você vai comprar aquela coleção Testemunhos para a Igreja. Ali tem várias instruções. Você vai ler a carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, você vai ler a carta aos Efésios. É a instrução dos apóstolos. Instruções sobre estilo de vida. Você vai chegar a algum ponto que você parou? Não. Progredir sempre, cada vez mais. E a tal da prostituição. Tolerância zero. Zero. Acaba com isso. Muitas pessoas falam, eu não estou me prostituindo, mas está vendo. E está vendo, está prostituindo mentalmente. Você está participando do ato. Eu não vejo nada, eu só converso. Aí tá indo, irmão. Viu o que falou na parte de sábado? O que a gente fala, o que a gente ouve, vê, que vai entrando na nossa mente. Aí você já tem problema de masturbação, ou já caiu em adultério alguma vez. Aí você vai contar a piada, vai ficar na rodinha onde se conta a piada de moralidade. Para na hora de dar uma risada, a mulher do vizinho, ela vem, se agarra em você ainda e ri da piada. Foge disso, irmão. Fugir da imoralidade. Eu tô aqui provocando você com a cena do cotidiano. Porque é assim que começam os adultérios. É só com encostar a mão. É um aperto de mão. É um abraço na porta da igreja. Foja disso, irmão. Na vida real você vai fugir. E no Instagram, e no Facebook, e no WhatsApp. Como assim? Tem gente que vai lá na irmãzinha, que fica pondo foto desnuda no Instagram, e ele manda coraçãozinho. A irmã foi pra praia, aí colocou a foto ali, né? Ela olhando assim de costas para o fotógrafo. Ela põe lá, estampa. Aí o irmãozão da igreja, casado, vai lá e bota um coraçãozinho. Irmão, isso acontece. Isso, nós temos que fugir disso. Primeiro, para de olhar. Você começa a olhar essa e depois vai olhar as outras. Ou as mulheres, estão vendo só os homens sem camisa, né? Os homens fortes ali, que botam academia. Aí você fica olhando um e fica olhando o outro e fala assim, meu marido não é assim. Irmão, fuja dessas coisas. Tiago, eu nem tenho Facebook e Instagram, mas você tem aquele grupo dos amigos que de vez em quando mandam um vídeo sabe de quê? Um vídeo de pornografia. Aí você dá uma olhadinha. E aí tem uma piadinha que você dá uma olhada. Tudo isso, irmão, vai alimentando os nossos pensamentos. E aí nós não nos tornamos abstêmios da imoralidade. Nós participamos socialmente da prostituição. Eu quero falar aqui agora para os mais jovens, para você que tem filho, sabe? O beijo é o início do sexo. Só vai discordar disso quem talvez é muito jovem. O sexo começa com beijo. E depois com abraços, com apalpar das mãos. É assim que começa. E ainda é prática de muitos jovens ficarem se agarrando e se pegando por aí. Esse é o nome. Eu me lembro que quando eu era jovem no colégio interno havia muitas palestras sobre isso. Então, não namore se você não tem idade para casar.
Para que você vai trazer o fogo para o peito e achar que a roupa não vai se incendiar? Você começou a beijar e falou assim, não me segurei. Mas é claro que não se segurou. Você começou o ato sexual. Aí você abraçou, aí você passou a mão. Talvez tenha aqui pessoas solteiras, que meu público é de 20, 30, 40 anos. Você fala, não, só vou ficar beijando. Aí você para no meio, e tem um dia que você não para, aí você vai cair na fornicação. Tá entendendo? Então começa como? Começa na conversa, a imoralidade. Esse é um grande problema. A pornografia é um grande problema nas igrejas, porque tem homem que vive na pornografia, não coabita com a esposa. Fica em videozinho. Não tem prazer no casamento. E quantos casamentos, quantos jovens, quantas pessoas cristãs da igreja que estão cantando, que estão pregando e que têm a vida completamente destruída por causa de pornografia. Sabe como começou? Ele não foi numa casa de prostituição, não. Começou numa piada. Aí depois ele vai numa notícia, aí depois ele vai num... Sabe? Aí depois é um grupo de WhatsApp, é um Instagram e vai, depois ele começa a consumir pornografia. É assim. Então, namore, se você tem idade para casar. Isso aqui é o conselho que nós vamos dar aqui para frente. Mas se você começar a namorar muito cedo, você vai estar arranjando problemas para você e depois você não vai aguentar a questão da fornicação. Que o texto ensina sobre a relação entre santificação e abstinência. Zero de imoralidade sexual no seu falar, na música. Não, é só uma musicazinha sertaneja que o homem pegou a vizinha. É só uma musiquinha sertaneja universitário que vão e beija todas. É só uma musiquinha e a prostituição vai entrando zero. Temos que romper com isso. É música, é Facebook, é WhatsApp, é zero. Se você quer se santificar, imoralidade zero. Vamos para quinta-feira? Leia 1 Coríntios 6, 19, 7 a 9. Como esse trecho esclarece na prática o mandamento: fujam da imoralidade sexual. Vamos ler o texto? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O autor da lição vai chamar a atenção. Olha, essa questão de santuário do Espírito Santo, ela está em relação à imoralidade, ok? Então, aquele que pratica a prostituição, ele está pecando contra o próprio corpo. Agora, eu já ouvi alguns que querem restringir o templo do Espírito Santo só para imoralidade. Aí o sujeito fuma. Aí você fala assim, olha aqui, você está fumando, você está destruindo os seus pulmões. Olha aqui o que Paulo falou. Corpo é o templo do Espírito Santo. Aí a pessoa assim, não, olha o contexto ali. Eu não sou prostituto. Eu não estou praticando a imoralidade, eu só estou fumando. Esse texto não se aplica para mim. Irmão, o contexto aqui é de prostituição. Porque a prostituição é um pecado contra o corpo. E os coríntios raciocinavam assim, se Deus fez a barriga para comer, os dentes para mastigar, Deus fez o corpo para sexualizar. E aí Paulo falou, não, que raciocínio, que conversa de bêbado é essa? Você pode parar. Posso provar de todas as coisas. Ele começa a responder, né? Nem tudo me alisa. Aí Paulo fala, mas nem tudo me convém. Então, nós vamos estudar isso aqui, eu creio que a lição vai chegar até ali. Paulo vai começar a responder os questionamentos da igreja. Então, quem disse que se a boca foi feita para comer, você pode comer qualquer coisa? Não é bem assim, não. Né? Corpo é o templo do Espírito Santo. Não coma qualquer coisa, tá bom? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Eles escreveram, olha, é bom que o homem não toque mulher. Cada um tem a sua própria esposa, então você vai tocar, toque na sua. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Tá aí, né? A esposa pode negar sexo ao marido? Vamos lá, eu tenho que fazer as ressalvas. A esposa tem dia que ela tá passando mal. A esposa tem dias que ela estará no ciclo dela. Então o marido precisa respeitar. Tem dias que a esposa está abalada emocionalmente, a mãe dela morreu. Aí vem o marido e fala, não, eu tô precisando, Paulo falou, não negue o marido. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. Mas tem mulher que fala assim, ele vai ver.
Vai ver. Não vai ter sexo aqui em casa enquanto você não comprar aquele par de sandálias para mim. É isso. Ou o marido que precisava, olha, meu irmão, você tem que apagar o fogo ali, dar um braseiro na sua casa. E você tem que satisfazer a sua mulher. Não, eu não gosto, eu não sou chegado, meu irmão. Isso aqui vale para a mulher e vale para o homem. A mulher, conceda ao marido que lhe é devido. Não fique usando sexo para constranger o marido ou para extorquir, para chantagear. Essa é a palavra. Não use sexo para chantagear o seu marido. E marido, não acha que porque você não gosta e não quer, sua mulher também não tem necessidade. Paulo é bem claro aqui. Isso tem que ser falado. Porque se eu não falar aqui no canal, eu não vou ter oportunidade de falar para vocês. E hoje, se fala tão diretamente sobre coisas erradas, eu quero falar diretamente sobre coisas que estão na Bíblia. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Calma, isso aqui não é direito de violência. Isso aqui não é direito de respeito. Deve haver um consentimento mútuo. Mesmo que a mulher esteja errada e não negar, o marido não vai forçar a mulher. Não é isso, ok? Mas Paulo está falando no princípio. O corpo da mulher é para servir o marido. E o corpo do marido é para servir a mulher. Verso 5. Não vos priveis uns ao outro. Eu vou privar a mulher, ela vai ver. Vai ver. 30 dias. Ela vai achar até que eu tô com a outra. Não vai ter. Não faça isso. Ou a mulher fala assim, vai dormir no sofá. Não durmo com você não. Não vai encostar em mim de noite. Que eu gosto de dormir abraçado com a minha esposa. Não durmo a noite toda abraçado, não. Mas a gente aqui é igual carne e unha, né? E você devia ser também. Se você não é, devia ser assim com a sua esposa, viu? Não vos priveis uns ao outro. Salvo por quê? Vamos fazer um jejum? Aí você não vai fazer sexo no dia de jejum, no dia de adoração, no dia que você está se preparando. Calma! Se segura um pouco. O povo lá antes do Monte Sinai não era para tocar em mulher, vai se preparar para encontrar com Deus. Aí você combina, olha, vamos aqui fazer jejum, vamos ficar um momento em oração, dedicado à palavra aqui, né? Então não vos priveis uns ao outro, salvo por mútuo consentimento, para você se dedicar à oração. E novamente, depois que acaba o período, você participar da alegria. É isso que Paulo está falando. Só que ele fala assim, para vos ajuntardes, né? Para você fazer a sua festa no sábado à noite, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí, o marido que tratava mal a mulher, e a mulher estava com um fogo abrasador, e ela foi lá, traiu o marido, e o marido falou assim, agora eu vou me divorciar, você me traiu. Mas tudo foi planejado. Satanás destruiu uma família. Então, cuidado para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmãos, marido e mulher para ficar juntos. E a igreja toda se preocupa quando o marido fica longe da esposa por meses. Isso tem que ser bem pensado. Por que eu estou falando isso? Euzinho aqui, já vi vários casos de divórcio. Porque a pessoa às vezes era um missionário, mas ficava muito tempo fora de casa. Ou a mulher que precisou sair para estudar, fazer um doutorado fora, o casal se separou, o casal se enfraquece. E aí Satanás entra. Deus criou o sexo. Fala aqui, Deus criou, sabe por quê? Porque tem vezes que você está brigado com a mulher, mas você fala assim, vou fazer as pazes. Porque Deus colocou aquilo para de alguma forma te ajudar a perdoar, a amar, a relevar a você, ao homem e à mulher. Deus criou para manter o casal juntos. Né? No mundo de hoje, o pessoal não quer mais fazer sexo, não quer casar, não quer ter filhos, né? Imagina se não tivesse isso no corpo. Aí a raça humana já teria terminado. Então Deus criou isso e pôs dentro de você. Agora, cuidado. Não deixa Eva ficar muito longe. Não fique muito tempo sozinho. Viu, Adão? Viu, Eva? Deus quer que vocês se ajuntem. Agora Paulo fala assim, olha, o meu conselho, mas isso aí não é da parte do Senhor, isso é meu. Ele explica isso daí. Que vocês fossem igual eu. Todo mundo celibatário. Jesus foi celibatário. Celibatário é coisa bonita. Não pense que é feio. Jesus foi celibatário. Paulo também. E ao que tudo indica, João Batista também, né? Os 3 maiores homens que a gente já ouviu falar. João Batista, Paulo e Jesus, celibatários.
um alvo digno de ser alcançado. Entendeu? Então Paulo fala que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, se você não consegue se segurar, é o que Paulo está falando. Caso, porém, não consigam se segurar, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, como esse texto esclarece na prática o mandamento, fuja da imoralidade, fuja como José fugiu. É melhor fugir pelado do que com as roupas você ser encontrado abraçado com a imoralidade, vestido. É melhor fugir se dar mal do que se dar bem abraçado com a imoralidade. Fuja do WhatsApp, fuja daquele grupo, tira agora, para o vídeo agora, fala assim, aquele grupo maldito que eu já devia ter saído há muito tempo, que fica poluindo a minha mente, eu vou sair agora. Mandou pornografia, você sai. Aí vão te pôr de novo, aí você sai, porque aí vão te respeitar, você fala, não fico nisso aqui não, vocês me dão licença, não tá certo isso aí, gente. Fuja daqueles perfis que jogam conversinha no seu Instagram. Fuja, apague tudo, arranque fora, tira os aplicativos do seu celular. Fuja da imoralidade. É melhor fugir pelado do que ir vestido para o inferno. José fugiu pelado e se deu mal. Mas depois se deu bem. Fuja como José. Fuja, ainda que seja prejudicial. Fuja da imoralidade. Fuja daquela sua namorada depravada, fuja daquele seu namorado que não tem limites, fuja dessas coisas, leituras, músicas, fuja, precisamos de abstinência total de imoralidade. Esse mundo é Sodoma e Gomorra. Segundo ponto, se você não aguenta, é melhor se casar e apagar o fogo. Nossa, Tiago, que expressão é essa? Tá na Bíblia. É melhor casar do que viver abrasado. É melhor se casar e apagar o fogo. Acho que fizemos aqui os nossos conselhos práticos. A lição de hoje é isso. Eu gostaria de recapitular as nossas perguntas do início. Primeira pergunta: podemos julgar os outros? Nunca devemos julgar as motivações nem as intenções. Nunca! Motivações e intenções, não. Mas podemos julgar os frutos, porque cada um é conhecido pelos frutos. Jesus fala, não julgue o outro quando você está fazendo pior. Né? Agora a igreja deve julgar os pecados. Para você não se associar com um irmão que é roubador, você tem que julgar. Ó, esse irmão, o que ele fez é errado. Você tá fazendo um juízo mental aqui, ok? Não sei das intenções dele. Mas é errado. É errado roubar. Então, não devo me associar com ele. Nunca julgue as intenções. Nunca julgue se ele vai para o céu ou se ele não vai. Isso não podemos julgar. Agora, quando o irmão se assentar na mesa e você vai ter que levantar, vimos que a questão de não comer não é uma questão de mesa. É uma questão de intimidade. Entra a comida quando está relacionada à intimidade. Não é para tratar a pessoa como um inimigo. Ele é um irmão, ele é um amigo. Você precisa ganhar ele para Cristo. Mas você agora não vai ter a intimidade que tinha antes. Não. Você está contra a lei você está contra os mandamentos, meu irmão. Não. Ó, gosto muito de você, mas isso aqui tá errado. Ó, quem te ama tá te falando. Abandone isso daqui, porque isso aqui tá errado, tá bom? Quero novamente te abraçar, participar da Santa Ceia com você. Quero ir lá na sua casa, mas por enquanto não. Você precisa... Você viu como é que você falou, mas falou com carinho? Falou com jeitinho? Não trate ele como inimigo, tá bom? Então, a questão não é ele sentou na mesa, você vai levantar. Não é uma questão sacramental, cerimonial. É uma questão de intimidade. Não é para ter intimidade. Para você tentar salvá-lo. O propósito é salvar. E aí a gente fala essas coisas, você tem que ter um bom senso. Cada um tendo um bom senso, né? Para você depois não ficar esquizofrênico na realidade, dando mau testemunho. É para salvar. E por fim, a mulher pode negar sexo ao marido, o marido pode negar sexo à esposa? Não podem, mas tudo deve ser feito em pleno consentimento, tá bom? Não force a sua esposa, a esposa não force o seu marido, mas também não se utilizem de justificativas. Ah, você não quer, é mera conveniência, mas o marido quer.
se esforce um pouquinho, sirva seu marido. Marido, dá um jeito aí, ajude a sua esposa, né? Mesmo que você não quiser, mas que as pessoas não deem oportunidade para o diabo tentá-las sexualmente. Esse é o princípio. Quantas lições boas nós não tiramos deste estudo, não é mesmo? Então, eu quero você aqui semana que vem. Eu quero que você dê o seu ok, a sua curtida, o seu like. Se puder, deixe um comentário, inscreva-se no canal. Agora eu vou pedir algo diferente. Hype. Cada pessoa tem como dar 3 hypes por semana. Dê os 3 aqui no canal. Posso contar com você? Então, baixe os vídeos, baixe a abertura, use na sua igreja. Um abraço aqui de coração do Tiago. Quero pregar nas igrejas de vocês. Não estou conseguindo atender a convites no momento, mas sempre estou encontrando pessoas, às vezes por aí, na rua, quando eu vou a alguma instituição adventista. Espero em breve poder encontrá-los. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até semana que vem.